sentar. Nós estamos numa série Conquistando uma Vida Abundante. Eu queria que você pensasse comigo que para desfrutarmos de uma vida plena e abundante, que é a vida prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 10, nós precisamos desvendar as causas que muitas vezes nos aprisionam no perímetro do roubo, morte e destruição impostos pelo Deus deste século. E uma vez identificadas essas causas, nós precisamos mergulhar em um profundo arrependimento. E isso nos levará, sem dúvida, a uma transformação, a uma libertação. Isso nos levará a desfrutar uma vida plena e abundante que o Senhor Ele tem para cada um de nós. O capítulo 3 do livro de Josué, o tema principal desse capítulo, ele fala sobre a travessia do Jordão. A travessia, ela carrega, espiritualmente falando, um significado de mudança, de rompimento. É você sair de uma realidade e você entrar numa outra realidade. Fala de você mudar de estação. A travessia do Jordão, ela pode ser espiritualmente interpretada pela palavra arrependimento, pois comunica a dinâmica de uma vida transformada. Olha, arrependimento significa mudança de mente. Diga comigo, mudança de mente. Mas trata também de uma mudança que leva ao arrependimento, que leva, por meio do arrependimento, a você ir além de você mesmo. Isso vai te colocar numa condição aonde todas as fortalezas que te prendem muitas vezes e te impedem de viver uma vida abundante e gloriosa, essas fortalezas serem quebradas, essas fortalezas serem destruídas e você viver o melhor de Deus na sua vida. A travessia do Jordão fala de mudança, fala de transformação e fala de superação. Essas são realidades que muitas vezes nós precisamos experimentar para que nós possamos viver a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, a travessia do Jordão fala sobre você morrer totalmente para todo tipo de mentalidade que conspira contra a sabedoria de Deus para a sua vida, que conspira contra a implementação do reino de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela nos ensina que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele faz com que a mentalidade de Cristo, ela seja formada em nós. E isso é o que vai nos levar a nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, o Jordão, ele fazia separação entre o deserto e a terra de Canaã. Então, vejamos alguns aspectos que, espiritualmente falando, nos levam a transicionar ou a romper, saindo do deserto e entrando num lugar de delícias. Entrando nesse lugar ou nessa terra que mana leite e mel, como declara a palavra do Senhor. Então veja aí Josué capítulo 3, os versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que o passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. Amém? É interessante porque, olha, a geografia de Israel, ela tem muito a nos ensinar sobre a redenção da nossa alma. Esse texto, ele fala muito sobre essa verdade. Normalmente, os rios, eles escolhem o caminho dos vales para fluírem. Eles caminham da parte mais alta em direção à parte mais baixa. E espiritualmente falando, né, isso fala de um estilo de vida de humildade. É interessante você observar que
humildade e quebrantamento fazem parte de um processo que vão nos levar a experimentar uma vida abundante em Deus. Então, olha, espiritualmente falando, nós precisamos encontrar esse lugar onde nosso coração se quebranta diante do Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar onde nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, para que nós possamos alcançar o seu favor sobre a nossa vida. A Bíblia fala que de Sitim para o Jordão, o povo de Israel sai de um lugar baixo para um lugar mais baixo ainda. É interessante nós observarmos isso, né? A cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, era a localização de Sitim para o Jordão. Isso fala o que para nós? Que não há transformação, que não há como experimentarmos uma vida abundante, uma vida gloriosa em Deus, sem um caminho de humildade ou de humilhação e de quebrantamento do coração. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, amém? Então, se nós quisermos encontrar esse lugar em Deus, nós precisamos trilhar esse caminho de humilhação. Nós precisamos trilhar esse lugar onde o nosso coração, ele é quebrantado diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e humilde, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita, amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos trilhar esse caminho. É nesse lugar de profunda humilhação que a graça transformadora do Senhor, ela vai se estabelecendo na nossa vida. É importante você também notar o seguinte, que há um ponto de entrada para a terra de Canaã. E nós aprendemos aqui que a terra prometida, ela tem esse ponto de acesso. Eu queria que você observasse aí o verso de número 16 de Josué 3. A palavra diz assim, olha: as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. É interessante porque aqui o texto vai dizer assim, olha, né, que existia um ponto de acesso para que Israel pudesse então entrar na terra prometida. E o que é que isso fala para o nosso coração? Olha, nós já declaramos aqui que nós precisamos ter um coração humilde, que nós precisamos ter um coração quebrantado, para que nós possamos então ter acesso a essa terra prometida. Então, você não entra nesse lugar evitando Jericó, mas você entra nesse lugar exatamente enfrentando Jericó. O que era Jericó aqui para o povo de Israel? Era uma terra fortificada, era uma terra de fortalezas. E muitas vezes nós temos essas fortalezas na nossa vida. Sabe o que é que acontece? Que muitas vezes, quando nós temos algo que nos causa dor, lembranças que muitas vezes nos fazem sofrer, uma tendência imediata é nós queremos repulsar esses pensamentos. Mas a verdade é que a palavra nos ensina que nós precisamos enfrentá-los. Se não houver enfrentamento, nós jamais vamos poder tomar posse daquela terra que o Senhor ele tem prometido para cada um de nós. Então, olha, não há vitória sobre o pecado sem o enfrentamento do pecado. Nós precisamos conhecer as causas e nós precisamos então enfrentar essas causas. Imagina comigo, por exemplo, uma pessoa que se encontra num estado febril. Uma febre sobre o corpo humano indica que algo está desajustado, não é verdade? Agora, a febre é um sinal de que existe uma causa que está trazendo febre para o corpo. Então, o nosso combate não é necessariamente ao sintoma, mas é a causa. Porque uma vez que a causa é diagnosticada e ela é removida, então a febre, ela vai embora. Então muitas vezes, o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós estamos dando muita atenção aos sintomas e não necessariamente às causas.
Se nós quisermos verdadeiramente desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos observar a causa que nos impede de desfrutarmos de uma vida abundante e gloriosa no Senhor. Porque a verdade é que o Senhor Jesus, Ele veio da parte de Deus com essa finalidade. Nós temos declarado isso aqui repetidamente. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, amém? Então esse é o tipo de vida que o Senhor Ele tem para mim e para você. Não há nenhum outro tipo de vida a não ser uma vida abundante, uma vida plena e uma vida gloriosa. O Senhor Ele providenciou isso em nosso favor na cruz. Agora, para que nós possamos desfrutar dessa verdade ou dessa vida, nós precisamos enfrentar os nossos pecados. Nós precisamos saber quais as causas que nos impedem de desfrutar dessa vida. E aí é interessante porque essa história da travessia do Jordão, ela é rica em muitos significados para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. No verso 3, aqui, nós vamos observar aí, você pode observar aí na sua Bíblia, quando a palavra do Senhor, ela nos declara, diz assim, olha: e deram ordens ao povo: quando vocês virem que os sacerdotes e levitas que estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar onde vocês estão e sigam a arca. Diga comigo: sigam a arca. A arca da aliança, você bem sabe, ela é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. E aí Josué chama a nossa atenção para a posição da arca no meio do povo. Ele está dizendo assim: olha, persigam a presença. Aonde a arca estiver, vocês devem estar. Deem atenção à movimentação da arca. É interessante porque normalmente a arca da aliança, ela ia à frente do povo. Mas em algumas ocasiões ela estava no meio, e em outras ocasiões ela estava lá atrás. E o que é que a palavra de Deus quer nos comunicar com isso? O que é que isso significa? Ela está nos fazendo entender que quem faz o milagre da mudança é Deus. Você pode dizer amém? É a presença de Deus. Nós precisamos trazer a presença de Deus para perto de nós. Mas a decisão de mudar depende de nós. O Senhor está dizendo assim: olha, é a presença que vai fazer maravilhas. Mas observem aonde a arca da aliança está e se movam na sua direção. Se nós quisermos, de fato, experimentarmos, né, dos milagres do Senhor na nossa vida, nós precisamos dar atenção à presença do Senhor. E aqui eu quero falar com você nessa noite acerca de um processo que vai nos levar a esse lugar de delícias em Deus, que é um processo do arrependimento. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você é a convicção de pecado. Diga comigo assim: convicção de pecado. Nós lemos o verso 3 e agora eu quero ler o verso 4. A palavra do Senhor diz assim, olha: contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por esse caminho. É interessante porque, olha, um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus e a vida no Espírito é a convicção de pecado. Nós precisamos estar inteirados dessa realidade. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, verso 4, vai declarar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Entenda que não há arrependimento na nossa vida sem um toque da graça de Deus. Nós não podemos nos arrepender a partir de nós mesmos, mas a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Você está aí comigo, amém? A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, olha, tudo começa com uma ação divina. A palavra diz que nós só amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então tudo começa em Deus. Toda boa dádiva procede dele, declara a palavra do Senhor. Agora entenda, nós precisamos corresponder ao chamado do Senhor.
Nós precisamos corresponder à sua bondade. Nós precisamos corresponder à iniciativa de Deus que nos chama para um lugar de arrependimento. Agora, por que muitas vezes isso é tão difícil para nós? Porque o pecado, ele é sedutor, cativante e viciante. É muito fácil nós nos enredarmos no pecado e ficarmos andando em círculos, sem conseguir sair de uma realidade como essa. Então, olha, não é humanamente fácil você deixar um vício ou quebrar uma compulsão pelo pecado. Eu não disse impossível, eu disse que não é fácil. O pecado muitas vezes ele quer nos enredar, ele quer nos aprisionar. Então, nós precisamos tomar a consciência de que o Senhor está nos conduzindo na sua bondade, amém? O Josué disse assim, olha, observem a arca, mantenham os seus olhos na arca. Novamente eu afirmo, a arca é o símbolo da presença. Então, o que é que Josué está comunicando para nós? Ele está dizendo assim, olha, há uma bondade de Deus que se move em nossa direção. E os nossos olhos precisam estar na bondade de Deus. Nós não podemos ficar nos atendo, né, aos males que muitas vezes eles nos cercam e nos rodeiam. Mas nós precisamos tirar os nossos olhos desses males e precisamos colocar os nossos olhos na bondade. A bondade de Deus que nos cerca, amém? E é interessante porque o que é que isso fala para nós? Nós precisamos dar espaço para Deus trabalhar no nosso coração, irmãos. Ele disse assim, olha, Josué, que eles deveriam manter uma distância, né, de 2.000 côvados da Arca da Aliança, porque eles não sabiam o lugar que eles iriam trilhar, porque eles nunca antes haviam passado por ele. Então o Senhor está dizendo assim para nós, olha, vocês precisam dar abertura para que o Espírito Santo haja na vida de vocês. Você está me entendendo, amém? Nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que o Espírito Santo nos mostre o caminho, para que o Espírito Santo nos convença dos nossos erros, para que o Espírito Santo nos convença das nossas dores, dos nossos fardos, para que o Espírito Santo nos convença de tudo aquilo que está nos impedindo de entrar nessa terra prometida por Ele. Se nós dermos esse espaço, Ele vai então trabalhar no nosso coração e Ele vai alinhar o nosso coração ao coração dEle. Então Ele está dizendo assim, olha, atentem para essa presença. Se você deseja ter uma vida abundante, se você deseja ter uma vida gloriosa no Senhor, você precisa manter os seus olhos atentos à presença do Senhor, amém? O pecado, irmãos, ele endurece o coração. O pecado ensurdece os nossos ouvidos espirituais. E é necessário nós darmos espaço para que o Espírito Santo nos convença. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo, mas muitas vezes nós fazemos isso. E como é que nós resistimos? Quando nós nos aproximamos demais pelo nosso orgulho. Muitas vezes nós queremos ter uma vida abundante diante do Senhor ao nosso modo, do nosso jeito. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, mantenha uma distância, ouçam a voz do Senhor. É Ele que vai mostrar como vocês devem viver a vida de vocês. Então, nós não podemos estar perto demais no sentido de nos aproximarmos do nosso jeito, do jeito que nós queremos, e nós também não podemos estar longe demais, porque isso tipifica um coração endurecido. Então, o que é que nós precisamos? Dar o espaço necessário, dar a condição necessária, sabe, para que Deus opere na nossa vida. Muitas vezes nós temos a ideia, quando nós falamos de libertação, de que Deus ele virá e que Ele simplesmente fará tudo que é preciso ser feito para que nós possamos ser libertos. Deus fará aquilo que somente Ele pode fazer, mas nós precisamos fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Josué lhe disse assim, olha, atentem para a Arca da Aliança.
Muitas vezes nós queremos uma vida plena em Deus, mas nós não damos espaço para Ele na nossa vida. Nós não cultivamos o hábito de buscá-lo, de observar segundo a sua palavra, de entrar no lugar onde nós quebrantamos o nosso coração, onde nós nos humilhamos diante da sua presença, para que Ele então venha e opere na nossa vida. Então, uma vida abundante em Deus é uma vida onde nós damos lugar para que Ele nos convença. Amém? Nos convença dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos medos, das nossas dores, para que então Ele possa nos tocar. Amém? Agora observe o verso de número 5. Josué 3:5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, é interessante porque na cultura judaica, a essa época aqui de Josué, para ser considerado santificado, cada pessoa deveria obedecer a um rito de se consertar com Deus, trazendo ao tabernáculo uma oferta de expiação pelo seu pecado. Nós sabemos que hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos santificados, amém? Mas esse episódio aqui, ele apontava para Cristo. Então eles precisavam apresentar uma oferta de expiação, uma oferta onde eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Agora entenda comigo que a salvação, ela sempre foi pela fé. Nós não estamos falando aqui necessariamente da salvação, nós estamos falando de uma vida abundante, amém? Porque entenda uma coisa, você pode ser salvo, mas necessariamente não ter uma vida abundante. Isso é plenamente possível. Mas a salvação sempre foi pela fé. Os antigos, eles criam ou esperavam a vida do Messias, colocavam a sua fé no Messias. E nós cremos que o Messias, ele já veio, amém? Ele é Jesus. Nós reconhecemos a sua obra naquela cruz. Mas pensa comigo aqui na época de Josué, lá em Israel. O arraial, o ajuntamento do povo, ele obedecia a uma configuração que era interessante. Ele era localizado de acordo com as tribos. Você sabe que Israel tinha 12 tribos. Então, olha, era exatamente assim que eles se organizavam: 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e no centro ficava o tabernáculo. Então imagina, o tabernáculo cercado pelas tribos de Israel. Agora, o que é que acontece? Quando uma pessoa de uma tribo decidia se santificar, ela pegava a sua oferta, pegava a sua ovelha, colocava nos seus braços, e ela era obrigada a publicamente fazer essa dura jornada de confissão, saindo da sua tribo até o tabernáculo. Ela passava pelos vizinhos, pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos, e quando ela estava com a sua oferta nas mãos, todos sabiam que um pecado havia sido cometido. Sabe, é interessante você e eu pensarmos nisso, porque sem dúvida essa era uma trajetória de humilhação. Você concorda comigo? Todos logo percebiam que ali ia um pecador. Sabe, é interessante porque certa vez alguém disse que a vergonha da nossa, que a nossa confissão, ela deveria ser, melhor dizendo, a nossa confissão ela deve ser mais escandalosa do que o pecado que nós cometemos. Então não há como nós vivermos uma vida abundante em Deus se nós não confessarmos os nossos pecados. É preciso confessar pecados, amém? Tiago, ele disse assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, um grande mover de Deus, ele surge quando, ao invés
de nós julgarmos os outros, nós julgamos a nós mesmos. De que maneira? Confessando os nossos pecados. Se você deseja ter uma vida abundante, você precisa necessariamente aprender a confessar os seus pecados. O poder da confissão abre caminho para o verdadeiro arrependimento, amém? Então, olha, não há vida abundante sem confissão de pecados. Para você confessar um pecado, você precisa estar convicto dele. Você concorda comigo? Porque como eu vou confessar algo se eu não tenho convicção de algo? Então eu preciso estar convicto, e uma vez que eu estou convicto, então eu vou confessar. Seja um pecado, seja uma dor da alma, né? Seja uma aflição, nós precisamos estar convictos e confessarmos, para que o Senhor ele possa operar na nossa vida, amém? Agora eu quero ler com você Provérbios 28, 13. Tem como projetar para nós? Provérbios 28, 13. A palavra diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós? Aquele que não confessa os seus pecados nunca vai prosperar. Essa prosperidade aqui, irmãos, fala de uma vida abundante. Nunca vai ter uma vida abundante no Senhor. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diga comigo, confessa e deixa. Então, observe comigo. E a terceira razão que eu quero compartilhar aqui nessa noite para que você possa ter uma vida abundante é você decidir tê-la. Muitas vezes nós não temos uma vida abundante porque nós não decidimos por tê-la. Então, olha, primeiramente, arrependimento não é convicção de pecado. Não é. Então entenda, a convicção de pecado faz parte do arrependimento, mas não é o arrependimento em si. Você já parou para notar que muitos estão convictos de que estão errados, mas isso não é suficiente para terem suas vidas transformadas? Não é assim que acontece? Muitas vezes acontece conosco. Nós sabemos que estamos errados, mas insistimos no mesmo erro. Então, arrependimento não é convicção de pecado. E muitos têm se enganado pensando: se o Espírito Santo me convenceu e eu concordo com isso, então isso é arrependimento. Mas não é arrependimento, né? Então, olha, só o convencimento não transforma ninguém. É um passo necessário, é um passo fundamental, mas você somente estar convicto, isso não vai transformar a sua vida. É necessário ir além. E a palavra nos ensina que é preciso confessar pecados. Mas eu quero que você entenda que a confissão de pecado também não é arrependimento. Então entenda, é um elemento importante, sim, mas não é o arrependimento em si. Confessar é importante, mas não é tudo. O arrependimento, ele só se consuma quando você decide mudar. Quando eu decido mudar. Então olha, o arrependimento é quando você, de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, decide abandonar o pecado. Bota lá novamente, por favor, o texto. Olha o que diz o texto. Primeiro, o que encobre as transgressões não prospera. Logo ele está dizendo assim, olha, se você não for convencido de que você é pecador, se você não confessa o seu pecado, não há prosperidade, você não avança. Mas ele declara ainda, olha, mas aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa é aquele que alcança misericórdia. Você pode dizer amém? Então é interessante porque, olha, é aquele que deixa o pecado que alcança misericórdia. Então o arrependimento é quando
além de você ser convencido, além de você confessar o pecado, você deixa o pecado. O verdadeiro arrependimento, ele é caracterizado por nós deixarmos o pecado. O arrependimento, ele faz brotar uma mudança na nossa vida, amém? E é interessante porque o autor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, olha, que na sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu até derramar o seu próprio sangue. O que é que isso fala? Isso fala sobre decisão, irmãos. Decisão. É você decidir verdadeiramente ter a vida que o Senhor, ele tem para você, amém? Mas talvez você possa pensar assim, mas isso parece grande demais para mim. Mas a palavra diz que você não está sozinho nisso, diga amém. E a quarta verdade que eu quero compartilhar com você fala exatamente sobre o milagre de Deus. O arrependimento envolve essa interação entre nós e Deus. Então olha, um não funciona sem o outro. Você precisa entender que a decisão de mudar, ela é sua, amém? O Senhor, ele vem até nós com a sua bondade. O Senhor, ele vem até nós, sabe, nos cercando com o seu amor. O Senhor, ele está nos empurrando para esse lugar aonde a nossa vida vai ser transformada. Mas você precisa decidir querer isso. Se você não decidir querer, nada acontecerá. Agora, quem faz o milagre da mudança é Deus. Veja aí Josué 3,13. A palavra diz assim, olha: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, né? Quem foi que colocou o pé no Jordão? Os sacerdotes. Você já parou para notar que até ele colocarem os seus pés, o rio não abriu? Você nota isso? Mas quando eles colocam os seus pés, a Bíblia diz que as águas foram cortadas em cima, de forma que elas não correram mais, e o rio abriu para que eles pudessem passar a pés enxutos. Muitas vezes nós estamos querendo que o Senhor abra o rio para que a gente coloque o pé. O Senhor está dizendo exatamente o contrário. Você coloca o pé e eu abro o rio. Você está me entendendo? Isso fala sobre o poder da decisão. O Senhor está dizendo assim, ó, nós estamos juntos nesse negócio. Se você coloca o pé, eu faço milagre. Mas se você não coloca o pé, não tem milagre na sua vida. Não tem vida abundante. Não tem vida gloriosa. Então o milagre da libertação é Deus quem faz, quando nós decidimos que esse é o tipo de vida que nós queremos, amém? Lá em Josué 3,17 a Bíblia vai dizer assim, olha, observe aí o texto. Porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O texto diz assim, olha, até que o povo passou. Esse é o aspecto que define o verdadeiro arrependimento. É uma decisão completa. Sabe? Fala de algo que é pleno, que é irreversível, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Quando você decide 100% negar a si mesmo, o Senhor te honra. Amém? Quando você toma a decisão, essa é a vida que eu quero. É a vida que o Senhor tem para mim. O Senhor, Ele vai honrar a sua vida. Amém? Quando isso acontece, se cumpre o que está descrito lá em Romanos 6,14, que diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe o que é que isso significa? Aquilo que antes era difícil de evitar, agora ficou fácil. O texto está dizendo, o pecado não te domina mais. Você pode dizer amém? Na verdade, irmãos, o que a palavra está dizendo para nós é que o difícil agora é pecar. Você está entendendo?
Porque o pecado não domina mais a gente. O que é que a gente desfruta agora? De uma vida abundante, amém? Veja Josué 3:10. E Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jerbuseus. Você pode dizer amém? O que o texto está dizendo para nós, olha, Deus está comprometido em honrar a nossa decisão por mudança. Quando você toma a decisão, o Senhor diz assim: eu vou honrar você. Quando eles colocaram os pés no rio, o rio se abriu e eles se deteram ali com a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença, e todo Israel então pôde passar. O Senhor disse assim: olha, vocês tomaram a decisão, então eu os abençoo. O que o Senhor está declarando para nós nessa noite é que nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de ser verdadeiramente livre. O Senhor nos cerca com a sua bondade, o Senhor nos cerca com o seu amor, o Senhor nos cerca com a sua graça, o Senhor nos cerca com o seu favor, mas Ele não decidirá por nós. Ele não tomará a decisão que nós precisamos tomar. Agora, Ele fará o milagre que somente Ele pode fazer, se nós tomarmos a decisão que nós precisamos tomar. Então entenda, é preciso dar lugar a essa presença, para que ela nos convença, para que nós possamos confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, e nós possamos decidir colocar os nossos pés no rio, para que as águas elas se abram. Talvez a grande resposta que nós precisamos dar nessa noite é: que decisão eu quero tomar hoje da minha vida? Qual é a minha escolha? Será que hoje eu estou decidido a colocar os meus pés, para que o Senhor então faça o seu milagre na minha vida? Que decisão nós tomaremos? Se você deseja uma vida abundante, você precisa mais do que desejar, você precisa decidir. Fica de pé aí em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero orar por você em nome de Jesus.